Boa noite! Eita, coisa boa! Seja qual seja a hora! Eita! Na sessão da tarde, ô Sessão Corujão! Vamos que vamos entreter, nobres senhores! Bem-vindos, bem-vindas à minha casa! Muito bom saber ter aí você coladinho do meu lado. Siga-me pelas redes sociais, pelo YouTube. Eita, coisa boa! Dentro de pouco tempo, vamos aí à nossa Constituição Federal. Vamos comentar, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º, a seguir. Exatamente, nobres senhores, na linha H, é exatamente a linha HI. Entretanto, nobres senhores, bem-vindos à minha casa. Levanta da poltrona, folgado, se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos somar, multiplicar, acrescentar. Receba aí o meu carinho, receba aí a minha força, a minha dedicação. Vamos aí com as nossas energias. Eita, coisa boa! Bom te ver por aqui, amigo, amiga. Vamos somar aí. Vamos que vamos entreter. Muita coisa boa, dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. A união faz a força, como também faz a diferença. É isso mesmo. Chega aí mais um pouquinho para perto, aumenta o volume aí. Põe som aí. Vamos que vamos entreter. Direito à informação. A base de cálculo do ICMS, como o valor da operação da circulação de mercadorias, inclui o que? O próprio montante do ICMS, incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional 33 de 2001 inseriu a linha I no inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 155, para fazer constar que cabe ao que a lei complementar fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo, também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma, em relação às operações internas. Com a alteração constitucional, a lei complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico à determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas, com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado por dentro em ambos os casos. Doravante, senhores. Batman, manda ver. O parágrafo 3º. A exceção dos impostos que tratam o inciso 2º do caput desse artigo, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energias elétricas, serviços de telecomunicações, derivados e petróleos, combustíveis e minerais do país. É legítima a cobrança de CONFINS, do PIS e do FINS social, sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleos, combustíveis e minerais do país. Súmula 659, Constitucional, Tributário, ICS, ISS, seja imposto sobre porta, imunidade, serviço de transporte de minerais. Entretanto, as normas constitucionais concessivas de benefício e interpretação restritiva. Ademais, entretanto, de acordo com a carta, a nossa mãe constitucional, o ICMS é o único imposto que pode incidir sobre operações relativas à energia elétrica. Distribuidoras de derivados de petróleo, mineradoras, distribuidoras de energia elétrica e executoras de serviços de telecomunicações. Legítima a incidência da CONFINS sobre o faturamento da empresa,
a inteligência do disposto no parágrafo 3º do artigo 155 em harmonia com a disposição do artigo 155, caput da Carta-mãe. Entretanto, senhor, no artigo 155, no parágrafo 4º, na hipótese do inciso 7º, a linha H, observará o quê? Observar-se é o seguinte: inciso 1, nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo. Temos aí o inciso 2, 3, 4, 5, as alíneas A, B e C, e o parágrafo 5º, as regras necessárias à aplicação do disposto. No parágrafo 4º, inclusive as relativas à apuração e destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberações dos Estados e do Distrito Federal, nos termos aí do parágrafo 2º, inciso 7º, a linha G. O convênio 110 de 2007, com redação dos convênios 101 de 2008, atribuiu a refinarias de petróleo que efetuam a venda de gasolinas às distribuidoras a responsabilidade tributária pelo recolhimento de ICMS. Incide sobre operações comerciais interestaduais com álcool etílico, a nitrocombustível, a EAC e o biodiesel B100, realizado entre as usinas e destilarias, de um lado, as distribuidoras de combustível de outro. No parágrafo 5º da cláusula 21ª, entretanto, senhor, o convênio do ICMS 110 de 2007 prevê o estorno do crédito condizente com a saída de mercadoria sem incidência do ICMS, da forma que de recolhimento do valor correspondente ao ICMS diferido e não mediante anulação escritural. É dizer, em vez de se ter determinado o estorno de um crédito, determina-se a realização de um recolhimento. Entretanto, senhor, temos no parágrafo 6º o imposto previsto no inciso 8º, a linha inciso 1, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Inciso 2, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. A seção 5 dos impostos dos municípios, cara recordista, na cabeça, no caput 156, mãe, compete, cara, vamos aí, Batman, compete aos municípios instituir imposto sobre a linha A, propriedade predial e territorial urbana. 2, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direito à sua aquisição. É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis, ITBI, com base no valor venal do imóvel. Súmula 656. A cobrança de ITBI é devida no momento do registro da compra e venda na matrícula do imóvel. O STF assentou que os contratos de promessa não constituem fato gerador para a incidência do imposto sobre transmissão de bens imóveis. Inciso 2º do artigo 156 da Constituição. Vamos avançar aos comentários. É inconstitucional a incidência do ISS sobre operações de locações de bens móveis. Súmula vinculante 31. Que assentam que a inconstitucionalidade da incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Aquele conhecido, famosíssimo ISSQN,
nas operações de locações de bens móveis somente pode ser aplicada em relações contratuais complexas. E se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada de prestação de serviço, seja no que diz o que se objeto, seja no que concerne o valor específico da contrapartida financeira. Hipótese em que a contratada alocação do maquinário e equipamentos conjuntamente com a disponibilização de mão de obra especializada para operá-los, sem haver, contudo, previsão de remuneração específica da mão de obra disponibilizada a contratante, baralhadas o que as atividades de locação de bens e de prestação de serviço, não há como acolher a presente reclamação constitucional. Os serviços de composição gráfica realizados em fichas telefônicas são prestados em caráter privativo. A despeito de a atividade não estar acobertada pela imunidade, não há como recolher a incidência do ISS na hipótese em virtude de os serviços serem meramente residuais em relação à operação de circulação de tais mercadorias. Aplica-se ao caso as conclusões do STF sobre composição de serviços gráficos e embalagens. A súmula vinculante 31 não exonera a prestação de serviço concomitante à alocação de bens móveis de pagamento do ISS. Se houver, ao mesmo tempo, locação de bem imóvel, prestação de serviço, o ISS incide sobre o segundo fato, sem atingir o primeiro. O ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagem, destinados ao que é a integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o que? O ICMS. É firme, claro, o Supremo, o entendimento de que não incide ISS sobre locações em que a essa locação de bens móveis possa possuir a faculdade de conferir naquele estabelecimento um contrato, seja de forma contratual, mas não de forma esporádica externa. De antemão, o arrendamento mercantil compreende 3 modalidades. Temos o LINS operacional, o LINS financeiro e o LINS, o chamado de LINS back, que é uma coisa nesse sentido. No primeiro caso, há o que é a alocação, nos outros 2 serviços. A lei complementar não define o que é serviço, apenas o declara para os fins do inciso 3º do artigo 156 da Constituição. Entretanto, senhor, de antemão, é financiamento, é serviço sobre a qual o ISS pode incidir resultado irrelevante. A existência de uma compra nas hipóteses de um LINS financeiro. Entretanto, essas confecção de rótulos e etiquetas sobre encomenda, incidência apenas do ISS e não do ICMS. A incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, sobre serviços de registro público, cartorários e notariais, a constitucionalidade, a pessoa que se exerce atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto as circunstâncias de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no artigo 150, parágrafo 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação do serviço confirma ainda a capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas e não de particulares que execute com inequívoco intuito lucrativo serviços públicos mediante concessão ou delegação devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e não tributação
das atividades delegadas. Entretanto, Senhor, o ISS é o imposto municipal. É dizer ao município competirá instituí-lo. Todavia, está jungido a norma de caráter geral, vale dizer a lei complementar. A lei complementar que definirá. Entretanto, a Constituição, o tributário do ISS na construção civil, a dedução do valor dos materiais e subempreitados no cálculo do preço de serviço. Citado o dispositivo do artigo 9º, do parágrafo 2º, cuida-se a base de cálculo do ISS e não configura a isenção em ocorrência que de ofensas aos artigos 151, parágrafo 3º. Entretanto, senhor, a terminologia constitucional do ISS revela-se objeto de tributação. Conflita com a lei maior, o dispositivo, que impõe o tributo considerado contrato de locação de bem móvel. Em direitos ou institutos, as expressões ou vocábulos têm sentido próprio, descabendo confundir a locação de serviço com de imóveis praticados diversas regidos pela Constituição, cujas definições são de observância inafastável, artigo 110 do Código Tributário Nacional. A diferença entre ICMS e ISS. Determinadas categorias comerciais são cobrados aqueles que são contratos de porta, ISS serão cobrados, mas instituído pelo município, digamos, um salão de cabeleireiro, salões de barbearia e assim por diante. A instituição do imposto sobre vendas e varejo de combustíveis líquidos e gasosos por lei municipal não ofende o preceito constitucional inscrito no inciso 3º do artigo 156, já que a das disposições transitórias determinou que a norma contida no texto permanente entraria em vigor com a sua promulgação, tendo excepcionado o tributo do princípio da anterioridade. A competência prevista em tal preceito relativamente à instituição de imposto pela União, considerada as comunicações, não obstaculiza o que é a cobrança de ISS relativamente a atividades paralelas, como a de locações de aparelhos, mesas, terminais, colocação e retiradas de tronco. Entretanto, no artigo 156, no parágrafo 1º, inciso 5º, vamos aos comentários. IPTU, se não pagar, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar 7 de 73 do município do Porto Alegre, a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar 212 de 89, vez que instituiu alíquotas progressivas em relação do valor venal do imóvel. A declaração de inconstitucionalidade atinge o sistema de progressividade como um todo. Aplica-se à legislação anterior, em sua redação original, dada que as alíquotas nela previstas não variam na medida em que se eleve o valor venal do imóvel. Entretanto, no inciso 1, ser progressivo em razão do valor do imóvel, é inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido antes da emenda constitucional 29 de 2000, alíquotas progressivamente para o IPTU, salvo se destinado que a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Súmula 668. IPTU, progressividade, a impossibilidade, ainda que pela via de alíquotas de isenções graduais, a utilização do Instituto de Isenção como instrumento de graduação de alíquotas, com aplicação à generalidade dos contribuintes. Entretanto, senhor, o IPTU, progressividade, função social da propriedade, a lei posterior surge, legitima, sob o ângulo constitucional,
a lei a prever alíquotas diversas, presentes, imóveis residenciais e comerciais, uma vez editada. Aí, o IPTU, que é a incidência de alíquotas progressiva, relevância econômica e jurídica de controvérsia. Esse reconhecimento da existência de repercussão geral da questão deduzida no apelo extremo interposto precedente dessa Corte a respeito da inconstitucionalidade da cobrança progressiva do IPTU, anda citada emenda à súmula 668 desse tribunal, ratificação do entendimento. Inciso 2. Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. É constitucional a lei do município que reduz o imposto predial urbano sobre o imóvel ocupado pela residência do proprietário que não possua outro. Súmula 539. O STF firmou, o guardião da Constituição firmou o que? O entendimento de que não há inconstitucionalidade na divergência de alíquotas do IPTU, no caso do imóvel edificado, não edificado, residencial ou comercial. Essa é uma orientação anterior ao advento da emenda constitucional 29 de 2000. A jurisprudência tem esse entendimento. Artigo 156, parágrafo 2º. O imposto previsto nos incisos 2, inciso 1, não incide sobre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em relação de capital, nem sobre a transmissão de bens ou serviços decorrentes de fusão, incorporação, cessão ou extinção de pessoa jurídica, salvo, eu diria, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou serviços, locação de bens, imóveis ou arrendamento mercantil. Entretanto, compete quem? No inciso 2, ao município da situação do bem. No parágrafo 3º, em relação ao imposto previsto nos incisos 3º, cabe à lei complementar. Não se revela tributáveis, mediante ISS, serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Eis que esse tributo municipal não pode incidir sobre categoria de serviços não prevista na lei elaborada pela União Federal, pois a mencionada lista que se reveste aqui de taxatividade quanto ao que nela se contém, relaciona-se que esses números cláusulas, o serviço de atividade passiva de incidência dessa espécie tributária local, as ressalvas normativas contidas pela Lei Complementar 56 de 87, que exclui do âmbito da incidência do ICMS determinadas atividades executadas por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Não configura concessão pela União Federal de isenção heterônima de tributo municipal expressamente vedado pela Constituição da República. Essa exclusão de tributariedade mediante ISS das atividades executadas por referidas instituições qualifica-se como situação reveladora de típica hipótese de não incidência do imposto municipal em causa, pois decorre do exercício pela União da competência que lhe foi outorgada diretamente pela própria Carta Federal, sobre cuja egídia foi editada, o que se acha anexa ao que é a lista de serviços a que alude o texto constitucional. Inciso 1, fixar o que as alíquotas máximas e mínimas. Inciso 2, excluir de sua incidência exportações de serviços para o exterior. Inciso 3, regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Entretanto, na cabeça, a seção 6 da repartição das receitas tributárias, artigo 157, chama aí, mãe, pertence aos Estados e ao Distrito Federal. Inciso 1, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incide na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas funções que instituírem e mantiverem. A Constituição de 67 não previa expressamente a partilha com os Estados membros
dos valores arrecadados com os impostos sobre renda retido na fonte, incide sobre pagamentos efetuados a servidores de autarquia. As circunstâncias de autarquias pertencerem ao que a estrutura da administração indireta não afasta o que a distinção entre as personalidades jurídicas e os patrimônios das entidades periféricas e central. O pagamento de remuneração pela autarquia não se confunde em termo financeiro orçamentos ao pagamento de remuneração pelo próprio Estado membro. Entretanto, o artigo 158 pertence aos municípios, inciso 1, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incide na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2, 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis nele situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere. Inciso 3, 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. Entretanto, senhor, já no inciso 4, 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Constitucional. ICMS, repartição de rendas tributárias do PRODEC, Programa de Incentivo Fiscal de Santa Catarina. A retenção pelo Estado de parte de parcela pertencente aos municípios. Inconstitucionalidade, recurso extraordinário desprovido. A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, a que se refere a Carta Magna, pertence de pleno direito aos municípios. O repasse da cota constitucionalmente devida aos municípios não pode sujeitar-se às condições previstas em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. A limitação que configura indevida é interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. O financeiro e ICMS, a partir do repasse de produtos, de acordo com o artigo 158, parágrafo 4º, eu diria que a legislação estadual, a exclusão completa de município, a inconstitucionalidade com base no disposto no parágrafo 3º da Constituição, a lei estadual disciplinadora do plano de alocação de produtos gerado com a arrecadação do ICMS, nos termos do artigo 157, parágrafo 4º, o parágrafo único, no inciso 4º, parágrafo único da Constituição, pode tomar dados pertinentes à situação econômica e social regional como critério de cálculo. Contudo, não pode a legislação estadual, sobre o pretexto resolver as desigualdades sociais e regionais, alijar por completo um município de participação em tais recursos. A repartição seja do ICMS, reservado que a lei complementar, usina hidrelétrica, reservatório, áreas alagadas, hidrelétrica, cujo reservatório de água se estende por diversos municípios, ato de secretário de Fazenda que dividiu a receita do ICMS devida aos municípios pelo valor adicionado apurado de modo que proporcional às áreas comprometidas do município alagado. A inconstitucionalidade formal do ato normativo estadual que disciplina o valor adicionado. Entretanto, o artigo 158, e no parágrafo único, as parcelas de receitas pertencentes aos municípios mencionados nos incisos 4º serão creditados conforme os seguintes critérios: direito tributário, ICMS, valor adicionado, eu diria participação dos municípios no produto da arrecadação, critério de rateio, emenda constitucional de 80, a decisão agravada ao entender que a União, após a emenda constitucional de 80, perderá o que é sua competência anterior para disciplinar por lei ordinária o rateio entre os municípios do produto da arrecadação do ICM a eles pertencentes, mostrando-se em consonância com o entendimento pacificado nessa corte.
município, participação o que na arrecadação do ICMS, inconstitucionalidade de lei estadual, alcance de declaração, ofensa frontal da lei do Estado à Constituição, implicou no julgamento ocorrido o afastamento retroativo à data do surgimento e de eficácia do ato impugnado. Entretanto, senhor, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do nosso Senhor Jesus, estaremos comentando o artigo 159 da Constituição Federal. Chama pela mãe, liga aí, pega o seu telefone, escuta essa chamada. Mãe, mãe, mãe constitucional. Abre aí a sua Constituição e vamos ao direito à informação. Um A de abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos, até mais.